agora, com uma nova cara, o nosso Dicas do Prof está de volta. E para confraternizar essa nova roupagem, esse novo layout desse nosso 23º episódio, vamos falar hoje de um tema muito comum na ortopedia, muito comum no que concerne o aprendizado de quem faz dor e, obviamente, uma queixa muito habitual de nosso consultório. Então, sejam bem-vindos a essas Dicas do Prof. Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Felipe Lisboa, sou médico, ortopedista e professor de ultrassonografia musculoesquelética. E nesse nosso 23º episódio, vamos falar de uma patologia muito comum. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá! Bem, se você estiver assistindo do telefone celular, eu recomendo que coloque desta forma para que a sua visualização seja melhor. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixe um like, porque isso ajuda muito a nós entendermos se você está gostando desse conteúdo. E, obviamente, ative o sininho para receber sempre esse conteúdo em primeira mão. E, obviamente, se gostar e se fizer sentido, você pode, obviamente, compartilhar. Tá bom? Então, agora, vamos lá, que nós também estamos, além de cara nova, estou agora gravando, olhando para vocês. Tá bom? Então, vamos ao nosso caso. Esse paciente do sexo feminino, ela chegou na nossa clínica com, na verdade, esse caso, na verdade, eu atendi o marido dessa mulher, o qual chegou com uma queixa lá X. E no meio ali da consulta, ele sugeriu que eu atendesse também a esposa. Tá? Então ela chegou com pra gente com uma dor lateral do cotovelo. Né? A gente sabe que 90% de todas as solicitações, né, e orientações e dores do cotovelo é a que a gente conhece, né? Sim, foi esse mesmo caso. Foi o caso de epicondilite lateral. Só que, quando a gente fala que 90% é a epicondilite lateral, a gente está falando também que 10% pode ser outras várias possibilidades. E aí é onde entra, digamos, a cereja do bolo, né? Porque quando você faz um diagnóstico de capsulite, ou melhor, de epicondilite lateral, tá tudo bem. Mas e se você não conseguir fechar o outro diagnóstico que não seja o epicondilite lateral? Como, por exemplo, quando você tem compressão do nervo interósseo posterior, né? Que é um acentuado, pode acontecer um acentuado diagnóstico diferencial ali e você deixar passar. Então, obviamente, quando a gente fala em cotovelo, a gente pensa sempre em epicondilite lateral, mas cuidado, porque os diagnósticos diferenciais, eles estão ali rondando e você não pode deixar de visualizar, entendeu? Então, beleza. Esse caso específico era uma paciente com muita dor no cotovelo que há algum tempo já tinha essa dor e, por um acaso, não tinha nenhum tipo de consulta prévia. E aí, vale a pena infiltrar? Quando fazer e como fazer? Vamos ao caso. Bem, sexo feminino, dor no cotovelo há anos sem atendimento prévio. Profissão, dona de casa. Vejam a imagem. Aqui está uma imagem, eu botei uma imagem recheada com gel na região do cotovelo, né, para que a imagem fique mais bonita e mais clara. Vejam um espessamento, uma imagem, uma origem do extensor radial longo e curto do carpo hipoecogênico. Veja sinais de microrruptura, né, nessa origem. Né? Vejam a presença de um entesófito ali na região. Né? Você sabe a diferença de entesófito e osteófito? Pois bem, deixa aqui nos comentários se você sabe ou não. Se você não souber e eu ver que tem uma grande quantidade de pessoas que não tem, eu vou trazer uma aula só explicando essa diferença, tá bom? Vamos lá. Então, aqui tem uma epicondilite lateral clássica, né, com sinais de microrruptura na origem. Passamos a imagem. Nós sabemos que a epicondilite lateral ela está nessa região aqui, do cotovelo, onde nós temos a origem do extensor radial longo e extensor radial curto do carpo, o longo acima e o curto mais embaixo, né?
E aqui é um vídeo, ó, mostrando, né, esses sinais de espessamento na origem. Veja aqui, ó, os sinais de microrruptura nessa região mais profunda. Veja, uma ruptura significativa, né? Então, e aqui um corte transversal também, ó, fazendo essa documentação em dois planos, longitudinal e transversal. Bem, uma ferramenta que a gente pode usar com frequência e nos dá muitas informações, por exemplo, é essa do Power Doppler. Veja que nessa imagem, nesse vídeo, a gente consegue captar a presença de uma angiogênese intralesional. Ou seja, o que isso quer dizer, Felipe? Isso quer dizer que esse paciente, além do processo inflamatório, né, um processo de epicondilite, de edema e de microrruptura, ele também tem o quê? Um Power Doppler positivo. Quer dizer que está numa fase aguda, quer dizer que esse paciente está num momento de muita dor, porque os vasos novos criados dentro dessa origem tendinha estão ali para combater o processo inflamatório. Tá? Então você pode, além de fazer o diagnóstico, você também pode dizer o momento inflamatório que esse paciente se encontra. Tá? Então vamos lá. Então, espero que isso tenha ficado muito claro, e se você tiver alguma dúvida, né, com relação ao Power Doppler, depois deixe aqui nos comentários também, que a gente vai trazer alguma coisinha especial para vocês. Então vamos lá. Bem, vejam aqui a diferença. Nós temos aqui duas imagens, onde no lado aqui, ó, nós temos um Power Doppler bem positivo, ou seja, um processo inflamatório agudo muito grande, e do outro lado comparativo, apesar de ter também uma epicondilite, vejam a imagem hipoecogênica, sinais de ruptura, essa paciente do lado esquerdo, ela não tinha um Power Doppler positivo, né? Nós sabemos que o Power Doppler positivo, ele tem que ser realizado numa condição muito especial, onde a gente coloca bastante gel, colocamos o transdutor com pequena força para que haja então a máxima captação desses vasos. Veja que do lado aqui, ó, né, do lado direito, do lado esquerdo de vocês, mas do lado direito do paciente, nós temos, além da epicondilite, temos um Power Doppler positivo. Isso quer dizer que essa paciente está com muita dor, numa fase inflamatória aguda. Ao contrário, do outro lado. Bem, vocês sabem o que significa essa imagem colorida? Pois bem, se vocês sabem, deixa nos comentários. Se vocês não sabem, também coloca aqui nos comentários. Isso aqui, meus amigos, se chama elastografia. E o que é elastografia? Muito resumidamente aqui para vocês. Preste atenção, isso aqui se chama elastograma. Elastograma nada mais é do que um gráfico onde demonstra o que é vermelho seria soft, em inglês macio, e o que seria hard seria em azul, seria mais endurecido, né? Aqui é uma condição ideal de avaliação de densidade do tecido. Como assim? A gente coloca justamente a elastografia para saber o grau de densidade desse tecido. Por exemplo, se é um tecido muito macio ou se é um tecido muito endurecido. Veja que durante a avaliação desse caso específico, nós temos imagens, ó, que chegam próximas do laranja e do vermelho, indicando justamente aqueles pontos de lesão intratendíneo, tá bom? Então, é muito importante não somente a gente fazer no ato da avaliação essa elastografia, lembrando que existe a elastografia de compressão, que é essa nos transdutores lineares, e também existe outro tipo de elastografia que é no convexo. A gente pode falar isso depois em uma outra aula, tá bom? Então, veja aqui, ó, que no estudo da elastografia a gente tem sinais, ó, de alguns pontos próximo, mostrando aqui, ó, do laranja para o vermelho no elastograma, né? Ou seja, bate realmente com os sinais de lesão. Bem, e agora, gente? A gente viu que tem uma epicondilite, a gente viu que tem um Power Doppler positivo, a gente viu que essa paciente ela tem bastante dor, inclusive foi uma solicitação ali do marido que a gente fizesse aquela avaliação após a avaliação dele, e qual é a conduta, né? Então vejam a facilidade minha, né, de, no ato da consulta médica, no ato ali de fazer um exame físico, né, a gente faz um exame físico ali,
faz as manobras do exame físico, existem as manobras ortopédicas para isso, né? O MIO, o teste de Cosen, né? O teste da cadeira, a gente sabe disso. Mas o quanto que eu não poderia, se não soubesse a ultrassonografia, confirmar e justamente fazer com que houvesse maiores detalhamentos dessa patologia, né? Então, qual é a minha conduta? O que eu posso dizer para vocês? Que a minha conduta agora é liberdade, né? Como assim, Felipe? Liberdade. É isso, agora eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque além da história, além do exame físico, eu tenho uma imagem, eu tenho uma documentação por imagem, eu sei o estádio, o estadiamento dessa patologia, e agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso passar um remédio e mandar para casa, eu posso mandar fazer um remédio de fisioterapia, ou o que eu fiz nesse momento? O que você faria? Me conta aqui se você faria diferente do que eu vou falar agora, ou se você faria a mesma coisa. Eu acho que vai ser muito interessante a gente fazer esse debate, tá? No meu caso, tá? Eu indiquei o quê? Eu indiquei uma infiltração, tá? Eu indiquei uma infiltração. E qual é a super dica antes de começar a mostrar esse caso? É que a gente sabe que a origem do epicônio lateral, né, apesar de ser um ponto único, né, a gente sabe que nessa origem há uma extensa camada de tendão, né? O tendão ali proximal, a origem dessa região é muito extensa. Então, o que eu faço quando eu vou infiltrar? Eu faço isso aqui, gente. Eu faço um bloqueio anestésico e eu faço um bloqueio anestésico em leque, né? Por quê? Porque durante o tratamento, vocês vão ver, a gente vai fazer também em leque alguns drillings, né? Alguns dry needlings ali na origem do extensor, na origem desses extensores, tá bom? Então, eu faço justamente o quê? Eu coloco aqui, não dá para ver muito bem, mas a gente vê alguma coisa se mexendo. Isso é justamente fazendo bloqueio anestésico para que durante o procedimento a gente dê maior conforto para o nosso paciente. Então vamos lá, passo a passo. Depois de fazer a realização da anestesia, eu então coloco a minha agulha lá mais profundamente, coloco aqui nesse momento uma medicação que pode ser de 1 a 2 ml ali, né? Dependendo da dor do paciente, nesse caso, um power Doppler muito positivo, muita dor, eu opto em fazer condutas onde eu possa modular melhor essa dor, né? A gente sabe que, dependendo da fase ali, dependendo de algum momento, a corticoterapia não é ideal, né? Porque você deixa esse tendão um pouco mais enfraquecido, mas às vezes a gente pode colocar um pouquinho da dexametasona, ela mais diluída, ali apenas para fazer uma modulação dolorosa, né? A conduta eu vou deixar em aberto, porque a conduta é muito pessoal, tá? Então eu vou deixar aqui em aberto. Mas, obviamente, a gente poderia fazer medicações e tratamentos aqui de ponta para vocês. Nesse caso, tá? Eu optei em fazer anestésico, fazer um pouquinho da dexametasona e também eu fiz uma medicação à base de arnica e associações, tá? Então aqui depois dessa primeira colocação da agulha profunda, eu então coloco a minha medicação, né? Depois eu vou trazer essa agulha e vou reposicionar ela aqui em cima, tá? Esse reposicionamento é onde eu coloco a minha mão para baixo, veja, e vou reposicionar a minha agulha para jogar mais medicação, né, nessa região de cima. Veja aqui, que eu estou tentando aqui buscar a melhor imagem, veja, onde aqui em cima agora eu vou jogar o restante da medicação, né? Ou seja, eu estou jogando a medicação profundamente à origem dos extensores e agora superficialmente. E no final, vejam que eu começo a fazer já o quê? O dry needling, ou drilling. O que eu estou fazendo? Eu estou cortando, né? Eu estou diminuindo a tensão ali do processo inflamatório e estou rasgando ali a origem. O que eu estou falando para o tecido? Estou dizendo, eu estou rasgando, aqui nesse lugar precisa ser cicatrizado. Obviamente que quando o organismo entende essa resposta de cicatrização, ele vai encontrar um meio biologicamente melhor para então fazer a cicatrização, né, e diminuir o processo inflamatório. Então, eu fiz essa colocação, geralmente eu boto ali 2 ml profundamente, 2 ml em cima, faço esse drilling e jogo ali alguma coisa ali um pouquinho mais cima, um pouquinho mais baixo, dependendo ali
da região, eu jogo essa medicação para diminuir, para modular essa dor. Né? A gente pode fazer outros tratamentos, que não vem o caso falar aqui agora, mas você sabe do que eu estou falando, tá? Então, continuando, aqui, ó, depois da medicação, depois de feito tudo, a gente continua, eu dou mais ou menos de 5 a 7 drillings ali, lembrando que quando a gente faz o bloqueio, né, eu faço drilling, ó, né, como se fosse um leque, pegando toda aquela extensão na origem dos extensores, tá? Então vejam, gente, após 8 dias da infiltração, olha como está a origem dos nossos extensores. Vejam, aqui, ó, aqui já tentando pegar o Power Doppler já nessa região não se consegue mais ver, o Power Doppler negativo, uma semana após a colocação de anestésico, proloterápico e também um pouquinho de dexametasona apenas para modular a dor. O que eu mandei essa paciente fazer, né? Após a medicação, após o procedimento, eu pedi para ela ficar em repouso, né? Uma semana ali de repouso, sem fazer nenhum tipo de deveres do lar, né? 48 horas de repouso ali mais sério, compressinha de gelo na região, né? E durante uma semana sem fazer nada em casa, até que houvesse essa revisão. Então, durante a revisão, a gente fez essa documentação, né? Uma imagem estática, uma imagem de vídeo, aqui eu ligo na tentativa de fazer a captação do Doppler, do Power Doppler, e a gente viu aí, ó, a captação do Power Doppler negativa. Veja que imagem, né, muito bacana. Veja aqui o antes e veja aqui 8 dias depois. Isso nós estamos falando de um tratamento bem raiz, um tratamento bem conservador, né? Imagine se a gente usa técnicas de tratamentos regenerativos com maior ênfase, né? Então a gente está falando de um tratamento bem conservador. Foi o que eu fiz e veja o resultado final desse tratamento, né? Eu acho que ficou muito bacana. A paciente voltou sem dor. Depois eu liberei ela para fazer um trabalho de fisioterapia, de fortalecimento, e orientei, obviamente, que se houvesse aquele trabalho repetitivo, né, constante, como era antigamente, que ela poderia voltar a ter essa dor. Bem, conclusão. Além de conseguir avaliar o diagnóstico, visto que o diagnóstico seja clínico, nós sabemos, podemos de imediato, após a consulta, fazer um exame com uma boa documentação, como foi feito, e ainda ter a liberdade de planejar o tratamento. E nesse caso, eu optei em fazer uma infiltração guiada. E ainda pude fazer o screening após a filtração. Ou seja, eu conseguia fazer a documentação após 8 dias do procedimento. Veja o quanto é legal, né? A gente poder fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, acompanhar e ver a variação, a mudança das imagens. Eu vou fazer uma gravação muito em breve de um cotovelo que eu tratei recentemente, né? Eu estava esperando pegar mais imagens desse acompanhamento. Vou trazer para vocês, vocês vão ficar encantados, assim como eu fiquei, eu tenho certeza. Bem, qualidade de atendimento e resolução do caso em uma única consulta. Tá bom, gente? Isso é o que eu prezo, isso é o que eu falo com meus alunos, isso é o que eu faço no meu dia a dia, né? Eu faço isso nas minhas clínicas, onde eu atendo, falo com muita precisão dos meus alunos. Isso tem que estar muito presente na vida de vocês, né? É vocês poderem contribuir, de certa forma, com a qualidade de atendimento e, obviamente, dando a opção do cliente a fazer ali um tratamento de ponta, um tratamento de primeiro mundo, né? E poder acompanhar esse desenvolvimento do teu atendimento. Lembre-se, seu laudo é a sua marca, ou seja, o teu diagnóstico, o que você faz ali no teu atendimento, o que você fecha de conclusão, é a tua marca. É o que as pessoas vão olhar para você e vão te indicar. Gente, eu vou deixar aqui o meu site, www.drluisfilipelisboa.com.br. Lá você pode encontrar cursos, você pode encontrar a nossa galeria de ultrassonografia bem recheada com várias imagens, alguns depoimentos de colegas, nossas consultorias, mentorias e cursos e muitas outras coisas especiais para você. Espero que isso tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado. Se, por favor, gostou ou tem alguma visão contrária, por favor, deixa aqui nos seus comentários. Eu vou fazer questão de responder pessoalmente a cada um de vocês. A todos,
Meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa nova versão aqui. Deixa nos comentários também se vocês gostaram aqui dessa nova versão gravada com vídeo. O que vocês acharam aqui do nosso layout de gravação. E, obviamente, eu vou levar isso para sempre poder melhorar. Tá bom? Um abraço e até a próxima.